Estamos aqui no Teatro Castro Alves, no TCA, para falar como foi o trabalho do NIB na compatibilização de projetos nessa obra. O convite veio da Cian a partir da experiência anterior que a gente teve em outros projetos para atuar nesse desafio de compatibilizar uma obra desse porte, dessa complexidade, com tantas disciplinas envolvidas. E o desafio não ficava só no porte da edificação, a gente está falando da edificação de reforma e que começou a usar o processo BIM na etapa de obra. Para isso, a gente contou muito com o engajamento da própria Cian, do corpo técnico do TCA e da empresa de instalação também da Artempo. Um equipamento tão especial quanto o TCA demandou da equipe do NIB um estudo aprofundado e um alinhamento de um fluxo personalizado para a realidade da obra. E a gente fica muito feliz com o resultado alcançado e de contribuir para um equipamento tão importante assim para Salvador. O Teatro Castro Alves é um símbolo do estado, um símbolo da Bahia, da cultura brasileira, e a requalificação desse espaço representa a valorização do patrimônio cultural, um esforço em garantir uma estrutura condizente com a cultura do estado, a cultura brasileira. Um projeto dessa dimensão, um prédio dessa dimensão, tem muitos desafios. Há 30 anos ele passou por uma reforma e precisava ser atualizado. Esse esforço agora é justamente garantir que isso que nós estamos trabalhando e entregaremos para o estado, para a população, terá mais 30 anos, 40 anos de vida e poderá ser usufruído por todos os artistas, todas as linguagens artísticas. O trabalho da equipe responsável pela coordenação do BIM foi importante justamente na viabilidade de um entendimento das interfaces entre essas disciplinas que compõem esse espaço que a gente está trabalhando. Ver as sobreposições, as interferências e principalmente conseguir equacionar problemas identificados pelos trabalhos envolvidos por essas equipes nesse momento de casamento entre todas elas foi muito importante. De fato, é um volume grande de instalações. Nesse esforço desenvolvido pelo escritório, a gente pôde muitas vezes, de alguma maneira, encontrar onde estavam ali os desafios e os problemas, e à medida em que a gente conseguia cruzar, né, todas essas disciplinas, a gente ia identificando e podendo tratar e avançar. Eu acho que esse esforço de compatibilizar, né, que o BIM oferece para a gente, né, justamente conseguir olhar e encarar tudo de maneira sobreposta, permite que a gente encontre com mais celeridade, com mais velocidade, tanto os problemas, mas também as respostas, né? E eu acho que isso, pra gente aqui, foi muito importante, muito mesmo. Acho que sem isso, nós teríamos um cronograma talvez até um tanto maior, muito mais complicado, e eu acho que foi um agente facilitador muito importante para a gente conseguir avançar dentro do nosso prazo, que a gente está conseguindo cumprir. Um dos momentos mais desafiadores para a equipe do NIB aqui na obra do TCA foi justamente a compatibilização da sala principal do teatro. A sala principal é a razão do teatro existir, então faz sentido que esse seja o ambiente mais complexo. Lá a gente tem muitas redes acontecendo, muitos sistemas diferentes com grandes dimensões e uma limitação de pé direito. Não é interessante para ninguém que o teatro fique com um teto baixo. Ele precisa ter um desempenho bom para todo mundo. Durante o nosso processo de compatibilização, nós realizamos diversas reuniões. Essas reuniões traziam todos os profissionais necessários para a resolução de pontos dos sistemas mais complexos da sala principal. Como são vários sistemas, redes complexas de grandes dimensões, que não poderiam interferir no pé direito do teatro, as decisões precisavam ser milimetricamente pensadas. Então, uma decisão do sistema de climatização não poderia afetar o desempenho acústico do espaço, ou a climatização ineficiente prejudicaria o conforto térmico da plateia para apreciar os espetáculos. Hoje é muito recompensador, muito realizador para a gente, enquanto equipe, vir aqui com a obra quase pronta e encontrar tudo do jeito que a gente ajudou a decidir. Então foram conversas com diversas equipes para trazer todo mundo trabalhando em conjunto e ter esse resultado que toda a população de Salvador vai poder usufruir. Retrofitar o sistema de ar-condicionado do Teatro Castro Alves foi uma honra e um desafio monumental, pois estamos lidando com a história do teatro, uma arquitetura consolidada e a exigência de proporcionar conforto térmico para o público, para os funcionários e para os artistas. Nesse tipo de projeto é comum encontrar espaço limitado para as instalações, uma viga inexistente em planta baixa que não foi prevista, intercorrências que não foram visualizadas no momento do projeto. Então foi aí que a aplicação do BIM e o trabalho das meninas do NIB foi fundamental, pois com a modelagem da estrutura existente foi possível simular encaminhamento de dutos e tubulações, prevendo interferências e propondo soluções adequadas para todos
todos os times de engenharia. O BIM foi muito importante na compatibilização de todas as disciplinas da obra, gerando previsibilidade, gerando assertividade, reduzindo o custo e evitando atrasos para a resolução desse tipo de conflito. Para mim, foi a primeira vez trabalhando com a ferramenta BIM. A minha do NIB foram muito importantes para conduzir esse processo de compatibilização de projeto, previsibilidade, e eu julgo que essa ferramenta que veio para aplicar, gostaria de ter a oportunidade de trabalhar novamente com elas e também com a aplicação de BIM nas obras. Acredito que a engenharia associada ao BIM é o futuro e é muito importante nesse tipo de aplicação, que são obras de retrofit de sistemas de edificações históricas. Fazer uma reforma numa edificação tão importante para os baianos, por si só já é um desafio enorme. Mexer em cada pedaço desse teatro que a gente é tão apaixonado foi um desafio gigantesco e a gente tinha que unir os melhores para fazer parte dessa equipe. E o NIB foi de fundamental importância para a gente fazer esse trabalho. As meninas facilitaram bastante a comunicação com todas as equipes, todas as disciplinas envolvidas, facilitaram a comunicação com os projetistas e a gente se reunia semanalmente para analisar o modelo e, nisso, poder prever os problemas e detectar as interferências. Foi um trabalho sensacional e, com certeza, essa parceria entre a Cian e o NIB continua.